Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva e que Ele nos auxilie a fazermos comentários que sejam úteis. Nós vamos comentar hoje do capítulo 18, capítulo intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vamos comentar os itens 13 a 15 que receberam o subtítulo de Dar-se-á aquele que tem. Os itens 13 e 14 são textos dos evangelhos de Mateus e de Marcos, em que os apóstolos questionam Jesus por que ele falava por parábolas. E a resposta dele é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Entretanto, aquele que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. E o item 15 é uma comunicação assinada por um espírito amigo. E ele diz assim: aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Na verdade, dar-se-á aquele que tem significa que toda a aptidão, toda a qualidade que se possua deve ser trabalhada, exercitada para que não se deteriore, para que não se perca. E isso deve se aplicar a toda a qualidade física, intelectual ou moral. Assim como as ferramentas, as máquinas, os equipamentos, que se não são utilizados, oxidam, enferrujam, estragam, também as nossas qualidades, as nossas aptidões, se não forem utilizadas, se não forem exercitadas, acabam se deteriorando, acabam se perdendo. Por exemplo, um atleta que tem uma aptidão natural para jogar futebol ou qualquer outra modalidade esportiva, ele vai ter que cuidar muito do seu condicionamento físico. Além disso, vai ter que realizar muito treinamento para conseguir praticar de forma satisfatória a modalidade esportiva que ele escolheu. Se houver muito empenho de sua parte, ele conseguirá transformar essa sua aptidão natural em uma grande capacidade efetiva, conseguindo se sobressair na carreira. Mas se ele for um atleta relapso, se ele não cuidar do condicionamento físico, se ele não realizar treinamentos para aprimorar as suas qualidades, mesmo tendo uma aptidão natural para essa modalidade esportiva, ele não vai conseguir se sobressair na carreira. Aliás, quem gosta de esportes já deve ter observado que atletas sem grande aptidão alcançaram sucesso na carreira graças ao esforço e à dedicação que tiveram, e outros que pareciam ter um grande futuro pela frente, em decorrência de uma aptidão nata que demonstravam ter, acabaram fracassando por serem indolentes, por não se empenharem para alcançar o sucesso que buscavam. Da mesma forma, pessoas que têm um bom nível intelectual, se não procuram estudar, não procuram se aperfeiçoar na área que escolhem para atuar, dificilmente conseguem ter sucesso. E outras que não possuem grandes dotes de inteligência conseguem alcançar o sucesso graças aos esforços que empreendem para atingir os seus objetivos. Com denodo, com dedicação, conseguem superar às vezes a própria capacidade intelectual limitada. Eu conheci uma pessoa que era extremamente inteligente, compreendia tudo com um mínimo de explicação, captava coisas que a maioria das pessoas não conseguia captar. No trabalho, conseguia realizar suas tarefas muito mais rapidamente que os outros. No entanto, para ele o que importava era cumprir o seu horário de trabalho e, no final do dia, fazer um happy hour, tomar uma cerveja num bar, coisa assim. Era só o que importava para ele. Nunca procurou se esforçar, se aprimorar, se aperfeiçoar no seu trabalho. E com o tempo, colegas que não tinham a mesma capacidade intelectual dele
acabaram se tornando seus superiores hierárquicos porque eram mais esforçados. Eu também conheci uma pessoa que tinha uma inteligência absolutamente comum, normal. Mas era uma pessoa que se dedicava muito a tudo que ela fazia. E eu lembro que uma ocasião, observando o desempenho dela na universidade, vários colegas conseguiam tirar notas bem melhores do que as dessa pessoa na universidade. Mas vejam, desses colegas, alguns eram colegas também de trabalho dela. E essa pessoa, no trabalho, conseguiu se tornar superior hierárquico daqueles que na faculdade tiravam notas melhores. Porque essa pessoa era muito esforçada, se dedicava bastante em tudo que ela fazia. E superava, ela tinha uma inteligência comum, mas conseguia fazer mais do que muita gente. Igualmente, pessoas com um grau de mediunidade admirável, que poderiam se tornar benfeitoras de uma imensidade de almas encarnadas e desencarnadas, às vezes acabam se tornando joguetes de entidades das sombras, passando boa parte da existência na condição de obsidiados, por não quererem realizar os esforços que lhes competem na busca do próprio aprimoramento mediúnico. Às vezes passam a encarnação inteira sofrendo o assédio de espíritos perturbados e perturbadores, acreditando que são vítimas da vontade de Deus ou que estão sofrendo por erros que cometeram em encarnações passadas. Não percebem que as causas das suas perturbações e dos seus transtornos hoje poderiam se transformar em causas das suas realizações morais e intelectuais se procurassem aprender a utilizar de uma forma positiva essa poderosíssima ferramenta posta nas suas mãos pelo Criador, que é a mediunidade. Que, diferentemente do que muita gente pensa, não é concedida para pessoas especiais, não. Normalmente a mediunidade é concedida para espíritos muito comprometidos com a lei de Deus. Para que eles façam com a mediunidade aquilo que o apóstolo Pedro nos disse: cobrir com amor a multidão dos pecados. Eu conheço uma pessoa que tinha uma mediunidade admirável. Tinha, não tem até hoje. Aquelas que a gente diz assim, o espírito chega lá, encosta nela, já sai falando. Mas essa pessoa jamais se interessou em estudar a mediunidade, em aprimorar os seus conhecimentos acerca da mediunidade, jamais se preocupou em saber como controlar a sua faculdade mediúnica. E a encarnação inteira sofre com espíritos. Quando a obsessão está muito pesada, essa pessoa vai num centro espírita, faz um tratamento. E normalmente o espírito se esclarece, vai cuidar da própria vida, vai cuidar da sua evolução espiritual, da sua felicidade e deixa essa pessoa de lado. E ela sai do centro espírita também. E mais tarde vem outro espírito, e outra obsessão, e depois outra obsessão. E ela diz assim, eu sofro pelo que eu fiz no passado, são os meus inimigos do passado. Até pode ser que alguns sejam inimigos do passado. Mas muitos não são espíritos que se aproximam por causa da mediunidade. Se diz que a mediunidade é como se o médium tivesse uma lâmpada acesa, né? Que atrai os espíritos. Então, quem a tem precisa estudar, aprender a controlar isso. Mas existem também aquelas pessoas que não têm uma mediunidade tão acentuada assim, mas que cuidam dela como se fosse uma joia muito valiosa. E conseguem fazer com que uma faculdade mediúnica que não tem grande expressão se transforme numa faculdade extremamente útil, com a qual levam auxílio, conforto, àqueles que necessitam das suas aptidões.
Eu conheci há alguns anos uma pessoa que não tinha dons mediúnicos para trabalhar numa sessão mediúnica, por exemplo. Então essa pessoa resolveu ser médium passista. Mas ele não se limitou a ser um médium passista apenas. Resolveu estudar tudo o que ele podia sobre passes. De tal forma, ele aprendeu que ele se tornou referência na casa para quem precisava aprender alguma coisa sobre passes ou tirar alguma dúvida. Até mesmo a diretoria da casa, os diretores da casa, quando tem alguma dúvida sobre passes, consultam essa pessoa. Assim como esse exemplo dado dos dois atletas, é provável que muitas de vocês também já tenham conhecido esses dois tipos de médiuns aqui. Aqueles que não cuidam da mediunidade, aqueles que não se esforçam e aqueles que se esforçam. Quais deles sofrem mais? Quais deles realizam mais e quais deles têm mais paz? Certamente aqueles que se esforçam. Mas é evidente que aquele que possua dons mediúnicos relevantes e se esforce por desenvolvê-los, que procure estudar a sua aptidão, bem como procure estudar com seriedade a nossa doutrina, procurando vivenciar o que aprende com o Espiritismo, esse vai estar transformando a sua faculdade numa bênção, tanto para si quanto para seus irmãos encarnados e desencarnados. Igualmente, as nossas qualidades morais devem ser cultivadas, exercitadas, para não se deteriorarem, para não se perderem. Quem tem uma aptidão natural, uma tendência natural para se apiedar dos sofredores, seja qual for o tipo de sofrimento que as pessoas enfrentem, vai precisar transformar essa piedade em ações que visem minorar os sofrimentos alheios, para que essa piedade não se enfraqueça, para que ela não se perca. Quem tem uma tendência natural para suportar pessoas de temperamento difícil, deve exercitar essa paciência sempre que houver oportunidade para isso. Se não houver essa preocupação em conservar e desenvolver essa qualidade moral, a pessoa pode acabar se deixando levar pelo orgulho, pela vaidade, que frequentemente nos dizem, nos fazem acreditar que tolerância, paciência são sinais de fraqueza, de covardia, e aí pode passar a se tornar mais exigente, menos tolerante com os semelhantes. Mas Jesus também disse, aquele que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. À primeira vista parece um paradoxo. Como é que vamos tirar o que a pessoa não tem? Na verdade, não vai ser tirado o que ela não tem. O Cristo disse, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, aquele que não tem a preocupação com a sua evolução moral, com a sua reforma íntima, com a sua educação, e vive apenas focado nas satisfações que o mundo material nos proporciona, sem se preocupar com o fato de sermos espíritos encarnados temporariamente em estágio de aprendizado aqui na Terra, esse pode acabar perdendo aquilo que para ele é o foco de toda a sua satisfação, do seu interesse, e essa perda poderá ocorrer em seu próprio benefício. O Cristo nos disse que onde estivesse o nosso tesouro, estaria o nosso coração. Então, se o que importa para a pessoa é apenas o poder, se ele gosta de ter o poder, e esse é todo o foco da sua atenção, ele pode ter que ficar sem esse poder, ele pode ter que perder esse poder. Se o seu interesse está focado na posse de bens materiais, pode ser que a pessoa precise de repente se tornar pobre. Se a sua atenção está centrada apenas nas satisfações do sexo, ela pode ter que passar por problemas sérios nessa área. Se o principal para a pessoa é apenas o comer, ele pode precisar passar por sérios problemas digestivos. Se existe alguma coisa que atrai mais a nossa atenção do que a busca da nossa evolução espiritual, o Criador poderá precisar, em nosso próprio benefício, afastar do nosso caminho essa coisa que nos atrai e nos desvia do objetivo fundamental da nossa estada aqui no mundo espiritual, no mundo material,
que é o desenvolvimento dos valores da alma, a sabedoria e o sentimento. Quando Cristo diz que onde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração, está se referindo a isso. O foco da nossa atenção é uma coisa que a gente tem que cuidar. Porque se a gente não se preocupar em desenvolver as qualidades da alma, podemos ter que perder alguns motivos de satisfação que a gente tem aqui na Terra. Em nosso próprio benefício, talvez o Criador tenha que desviar do nosso caminho aquelas coisas que estão nos desviando do objetivo da nossa estada aqui no mundo material. É claro que todos nós devemos conhecer pessoas que vivem apenas em busca das satisfações do mundo material e têm uma vida tranquila e às vezes vivem assim até o desencarne. Será que elas conseguem escapar das leis de Deus? É claro que não. A nossa vida de espíritos não começa no berço e não termina no túmulo. Os erros de uma encarnação podem se refletir numa vida futura. Eu conheço uma pessoa que, na encarnação anterior, por ser muito comprometida com as leis de Deus, recebeu a mediunidade para trabalhar em benefício do próximo com ela. E não quis trabalhar. Passou mais uma encarnação focada nas satisfações do mundo material. Quando isso acontece, quando a gente tem mediunidade e não se importa em utilizá-la para o bem dos semelhantes, e não se importa em fazer o bem, porque o nosso objetivo aqui na Terra é fazer o bem. Se eu tenho mediunidade, mas eu não gosto de trabalhar com mediunidade, eu posso fazer o bem de outras formas. Mas essa pessoa não fez isso, ela passou a encarnação preocupada de novo com as satisfações que o mundo material podia lhe dar. Voltou, parece que a mediunidade está em curto. Ela tem, os espíritos influem no seu pensamento, no que ela sente, estão sempre perturbando e ela não pode, nessa encarnação, trabalhar em sessão mediúnica. Já foi conversado uma ocasião com o diretor espiritual de uma sessão de obsessão e desobsessão, e ele disse, olha, nesta encarnação ela não pode trabalhar, ela vai ficar pior se for participar de uma sessão mediúnica. Quantos sofredores de hoje estão nessa condição? Quantas pessoas que hoje sofrem porque no passado não utilizaram a encarnação para a sua própria evolução. Vejam então quanto vale a pena estudar o Espiritismo, procurar conhecê-lo o mais profundamente possível, porque aos poucos nós vamos percebendo quanto Deus é sábio, quanto Ele nos ama, e Ele nos ama tanto que frequentemente tem que agir contra a nossa vontade para nos tirar do caminho que está nos levando no rumo do sofrimento e para nos colocar no caminho que vai nos levar à felicidade, à paz. O que é que nós fazemos quando percebemos que os nossos filhos estão deixando os estudos de lado, né, passando a se preocupar com outras coisas? A gente não tira deles aquelas coisas que os estão distraindo? Se em vez de estudar eles passam o tempo com o celular na mão, jogando, participando de redes sociais, batendo papo com os amigos, a gente tira o celular deles. Se faz isso com o computador, tiramos o computador. Se eles querem apenas passear, se divertir com os amigos, nós proibimos os passeios. Mas quando eles voltam a demonstrar interesse pelos estudos e as notas melhoram, passamos a permitir de novo aquelas coisas que eles gostam, mas advertimos que eles podem perdê-las novamente se voltarem a relaxar nos estudos. E por que a gente faz isso? Porque nós amamos os nossos filhos, porque queremos o melhor para eles, sabemos que o estudo na escola é fundamental para que quando adulto eles tenham condições de enfrentar o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. E é assim que Deus age conosco. Se estamos cumprindo com a nossa tarefa de procurar a própria evolução, Ele permite que desfrutemos das benesses que o mundo material pode nos proporcionar. Mas se deixamos o objetivo da encarnação de lado e passamos a nos fixar apenas nas satisfações do mundo material, ele pode precisar agir em nosso próprio benefício para nos fazer voltar ao caminho certo. Nós não encarnamos para sofrer. Mesmo espíritos que cometem grandes erros não encarnam para sofrer. Encarnam
para fazer o bem, para compensar os erros que cometeram. Por quê? Porque Deus nos ama, Ele não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente evolua, porque Ele sabe que a nossa felicidade é diretamente proporcional à nossa evolução espiritual. Há um exemplo no livro O Céu e o Inferno que nos mostra bem isso, que nós não precisamos sofrer. Há uma comunicação de um espírito que se identifica como Condessa Paula. Aqui na Terra ela foi jovem, saudável, bonita, rica, tinha uma grande posição social. Na comunicação que ela deu, ela disse que não lembra de um dia que fosse, um só dia que ela fosse infeliz. E que lá no mundo espiritual, ela é muito mais feliz do que foi aqui na Terra. Mas aqui na Terra, ela tratava bem a todos. Apesar de ser uma pessoa rica, ela economizava nas despesas da casa, sem ser mesquinha, mas economizava para lhe sobrar mais dinheiro, para ter mais recursos para fazer o bem, para ajudar os necessitados. Mas ela não fazia o bem apenas com recursos materiais. Ela também dava atenção para as pessoas, tratava todos bem. Não sofreu aqui e foi mais feliz do lado de lá. E é isso que nós precisamos fazer por nós mesmos. Fazer o bem, dar atenção à nossa evolução. Mas o conhecimento da nossa doutrina, aliado ao conhecimento do Evangelho do Cristo, nos faz mais do que mostrar a sabedoria e a bondade de Deus. Nos faz ver o quanto nós mesmos podemos tornar as nossas vidas não só mais úteis ao nosso aperfeiçoamento, mas também mais agradáveis de serem vividas. Se nós já sabemos que as qualidades que possuímos devem ser cultivadas, exercitadas, desenvolvidas, então podemos começar a partir de agora a fazer com que as condições para sermos mais felizes comecem a existir. Se pararmos de viver como se fôssemos seres materiais e mortais, passando a procurar nos desenvolvermos mais espiritualmente, estaremos não só dando um rumo melhor para as nossas vidas, como também estaremos reduzindo cada vez mais as condições para enfrentarmos dificuldades e sofrimentos aqui na Terra. E para vivermos aqui mais felizes, embora ainda presos a um corpo material, vivendo num mundo onde o orgulho e o egoísmo dominam a quase totalidade das criaturas. Não esperemos que Deus precise tirar das nossas vidas aquelas coisas que prendem a nossa atenção e nos desviam do objetivo principal da nossa estada aqui no mundo material. Deus não quer que vivamos em sofrimento e nem quer que deixemos de aproveitar as alegrias e satisfações que o mundo material nos proporciona. O que Ele espera em nosso próprio benefício é que desfrutemos dessas satisfações sem esquecermos da necessidade que todos nós temos de procurar o aperfeiçoamento espiritual. Ele sabe que nós não temos condições ainda para vivermos permanentemente buscando o nosso aperfeiçoamento, perdoando, auxiliando a todos em todos os instantes da nossa vida. Mas Ele sabe que já podemos fazer esforços nesse sentido e é isso que Ele espera de nós, que nos esforcemos para desenvolver as qualidades que nos farão espíritos mais felizes. Vejam, se eu tenho vício da gula e eu tenho dificuldade para me libertar dela, isso não impede que eu procure ser tolerante, que eu procure ser compreensivo com os meus familiares, com os meus amigos, com meus colegas de trabalho, com os meus colegas de casa espírita. Se eu não consigo esquecer os erros que o meu semelhante comete contra mim, isso não impede que eu auxilie os meus irmãos em dificuldade sempre que eles precisarem de mim. Se eu sou maledicente, se eu gosto de falar mal dos meus semelhantes, eu não consigo parar de agir assim, isso não impede que eu seja educado com as pessoas com as quais eu me relaciono, não impede que eu auxilie quem precisa de mim. Observe-se que nenhum dos nossos defeitos morais impede que nós façamos o bem, que nós façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem.
Nenhum de nós encarnados aqui na Terra é perfeito, mas nenhum de nós está impedido de fazer boas ações, de fazer o bem sempre que quisermos. E é isso que devemos fazer em nosso próprio benefício. Procurar fazer o bem sempre que tivermos oportunidade para isso. Procurarmos desenvolver as qualidades que estão dentro de nós, em estado latente, esperando uma oportunidade para se desenvolverem. Se ainda não temos condições de sermos como Chico Xavier, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá, podemos ser um Júlio melhorado, um Antônio melhorado, um Pedro melhorado, uma Maria melhorada. Nós não vamos sair perfeitos desta encarnação, mas podemos sair melhor do que quando aqui chegamos. E é exatamente isso que Deus espera de nós, que utilizemos essa encarnação para procurarmos nos tornar melhores do que éramos quando aqui chegamos. E o estudo do Espiritismo nos dá essa condição. E mais do que isso, o estudo do Espiritismo nos mostra quanta ajuda nós podemos receber nessa busca do aperfeiçoamento. Sempre que nós passamos por dificuldade, nós temos uma doença, uma desavença em família, algum problema que está nos afligindo, o que a gente faz? A gente não ora pedindo ajuda dos bons espíritos, pedindo ajuda de Deus, de Jesus, do nosso anjo de guarda. Nós devíamos usar a oração sempre para pedir ajuda, para lutarmos contra as nossas imperfeições. Os bons espíritos, Deus, Jesus, sempre nos auxiliam nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Mas eles gostam muito mais ainda de nos ajudar a evoluirmos. Por quê? Porque eles sabem que quanto mais nós evoluirmos, mais felizes seremos, menos dependentes deles nós ficamos. E é isso que eles esperam. Eles querem que nós sejamos cada vez mais donos de nós mesmos. Então, quando nós oramos pedindo ajuda do alto para vencermos uma imperfeição, essa ajuda vem sempre. Sempre. Porque é exatamente o que eles querem que aconteça conosco, que nós evoluamos. Então, procuremos estudar o Espiritismo justamente para compreendermos cada vez melhor o que convém e o que não convém fazermos, para sabermos decidir a todo momento o que vale a pena para nós, o que vai nos fazer bem, o que vai nos fazer mal, o que vai nos fazer felizes, o que vai nos trazer sofrimentos e problemas. Nenhum de nós encarnou para sofrer. Nós encarnamos para evoluir. Eu tenho observado através da nossa literatura que os únicos espíritos que encarnam para passar por sofrimento são aqueles que cometeram erros graves e que está queimando a consciência deles a lembrança desse erro grave, então eles exigem passar pelo mesmo problema para libertar a consciência. Mas os nossos benfeitores espirituais, quando eles nos ajudam a programar a encarnação, eles procuram programar a encarnação de forma que nós compensemos os erros do passado fazendo bem. Então, o sofrimento, ele só vem na nossa direção quando ele é necessário. Se eu estou procurando me aprimorar, me esforçar para evoluir, cada vez mais eu diminuo a possibilidade da dor me encontrar. Porque Deus não é só justo, Ele nos ama e Ele é um Deus de bondade, de amor. Ele quer que nós sejamos felizes. E Ele, sempre que for possível, vai nos deixar evoluirmos sem sofrimento. Mas isso vai depender do nosso esforço. Quanto mais nos esforçarmos para aproveitarmos bem o nosso tempo aqui na Terra, mais fácil fica a nossa vida e muito menos dificuldades e dor nós vamos enfrentar. Tenhamos certeza disso. A gente espera ter sido úteis nesses comentários que fizemos e que o nosso Mestre nos ajude a procurarmos cada vez mais o nosso aperfeiçoamento espiritual
e os nossos anjos guardiões nos auxiliem a vencermos as nossas imperfeições, para que dessa forma transformemos as nossas vidas em vidas de mais paz. E fiquemos em paz.